estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova, e ela já está surgindo, em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, eu peço que você sente e abra em Gênesis 15. Nós vamos ler do 1 até o 11. Eu vou ler e depois eu vou por parte, que aqui nós temos bastante assunto. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou ao soberano Senhor: que me darás se continuo sem filhos? E eu, o herdeiro do que possuo, Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Olha a resposta que Deus deu para ele. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Não precisou de mais. A Bíblia diz: Abrão creu. Às vezes algumas pessoas precisam de tantas coisas, Deus já falou tantas vezes, mas ela é movida pelo momento e pelas circunstâncias, ela não crê. Por isso que não há crédito, ela não tem crédito. Porque quando você crê, isso lhe é acreditado por justiça, e justiça quer dizer o cumprimento da palavra. Na vida de alguns, Deus não pode cumprir. Não porque Ele não quer, porque não há fé. Porque não importa quanto Ele fale. A pessoa está sempre definindo a vida dela pelo momento que ela está vivendo. As circunstâncias pesam mais. Você pode dizer assim: bom, mas a gente percebe que a circunstância estava pesando na vida do Abraão. Pelo que Deus falou e pela resposta que Ele deu. É verdade. Deus chegou para ele e disse o quê? Não tenha medo. Deus não falou isso à toa. A resposta dele mostra o que estava dentro dele naquele momento. Só que aquilo não ficou. A palavra de Deus entrou com a força devida. Porque alguns, não é falta de ouvir a palavra de Deus, é falta de deixar entrar. Não é falta da palavra, é falta de permitir. O que falta é a divisão. A palavra divide alma e espírito, emoção e razão. Mas alguns não permitem que isso aconteça. Então, o lado emocional, as circunstâncias, o momento que ela vive, sempre pesa mais. Não importa quantas vezes ela já ouviu o que Deus vai fazer, ela está sempre pendendo para a circunstância. A circunstância manda, define a vida dela. O que ela vai fazer, que direção tomar, ela tira conclusões em cima daquilo que ela está vivendo. Mas o que eu estou vivendo, nem o meu passado, nem o meu presente. Às vezes um problema que eu estou passando hoje, isso não vai durar para sempre. Então isso não vai definir o meu futuro.
Isso não significa, o que eu estou passando hoje não significa que eu vou passar amanhã. Eu estou vivendo uma situação hoje, Deus permitiu algo, é um processo, é uma experiência que Deus julga que eu devo passar, mas amanhã é outro dia. Então quem anda com Deus e confia em Deus, como Abraão andava e confiava em Deus, cria. Mostrava, deixava claro que a palavra de Deus tinha peso. Na vida do Abraão, a palavra de Deus tinha peso. Na vida de muita gente não tem. Não é falta de palavra. Não é falta de Deus falar. Não é falta de direção. É falta de absorver e se concentrar naquilo que Deus está falando. É falta de ficar com a direção que Deus está dando. Então, no momento da vida dele, Deus viu exatamente o que estava acontecendo com ele. Ele estava olhando, talvez, a idade, o tempo, a demora, fez com que ele olhasse, bom, parece que eu não vou ter filho algum. Deus chegou e disse, não tenha medo. Eu sou a sua proteção, o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Você está achando que por ter abandonado 75 anos de vida, está caminhando, me obedecendo e etc, etc. Toda essa perseverança vai ficar assim? Claro que não vai. Eu estou vendo cada atitude sua. Você não precisa ter medo. Mas, Senhor, o meu herdeiro, eu continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o meu servo, Eliezer de Damasco. O Senhor não me deu filho algum? O Senhor me fez uma promessa, mas não me deu filho algum? Deus deu a seguinte resposta para ele: seu filho não será Eliezer, o seu servo. Vamos, saia da tenda. Eu amo isso. Deus não nos deixa nesse mundinho. Ele luta para tirar as pessoas. Sai da tenda. Sai desse pensamento. Sai dessa situação. Para de pensar isso aí. Para de se envolver com isso. Sai desse lugar. Olha para a coisa grande. Deus nunca. Uma pessoa pode até ficar na sua tenda, no seu quartinho, no seu mundinho. No seu mundinho de detalhes pequenos. Apegado às ninharias. Você pode até fazer essa escolha, mas Deus não escolhe isso para nós. Ele está sempre trabalhando para que você saia desse mundo, desse mundinho pequeno, dessa tendinha, dessa linha de pensamento derrotada. Deus está sempre trabalhando. Não tenha medo. Eu sou a sua proteção e grande vai ser a sua recompensa. Mas o Senhor não me deu filho algum. Porque isso acontece com muita gente. Ela começa a ficar com medo, que ela vai ter que se conformar com aquela situação, aquele resultado, aquela vidinha ou aquilo que ela não quer. Eu não terei o que eu sonho. Eu vou ter que me conformar com isso aqui mesmo. Bom, eu não vou ter o filho tão sonhado, que por esse filho eu vou fazer história, Deus vai levantar um povo, etc. Eu não vou viver isso aqui, porque eu não tenho esse filho. Eu vou ter que me conformar com o céu, vou ter que me conformar com Eliezer, de Damasco. Eu não vou ter outra coisa na minha vida. Muitas vezes o capeta chega para as pessoas e começa a colocar esse espírito nelas.
Você vai ter que se conformar. Essa é a sua vida. Não, isso é um momento. Essa não era a vida de Abraão. Era o momento que ele estava vivendo. Era um momento necessário. Era apenas um momento necessário. Fazia parte do propósito. Era um processo necessário. Mas o diabo chega e diz: você vai viver assim para sempre. Mas Deus já falou que não vai. Mas a pessoa insiste em pensar os pensamentos do diabo. Você vai viver assim para sempre. Assim será a sua vida para sempre. Você vai ter que se conformar com Eliezer, o seu servo, porque você não vai ter filho algum. Você vai ter que se conformar com essa solidão. Você vai ter que se conformar com essa situação financeira, com esse resultado. Você vai ter que se conformar em depender disso, em viver assim, e não ter isso, e não ter aquilo. Você vai ter que se conformar com Eliezer, com o seu servo. É o que o seu herdeiro será o seu servo. Eliezer de Damasco. E Deus chegou e disse: não tenha medo, porque esse não vai ser o seu fim. Essa não será a sua vida. Este é um momento. Apenas um momento. É um tempo, e há um tempo determinado para todas as coisas, e todo tempo é necessário. Você não valoriza o tempo de rir se não passar pelo tempo de chorar. É assim o ser humano. Você não valoriza o mel se não tiver provado o fel. Todas as experiências são necessárias para o crescimento. E pessoas inteligentes que têm uma fé no Senhor, como a Bíblia diz, que praticam, pessoas que praticam inteligência espiritual, conseguem ver as coisas com uma profundidade que pessoas rasas, carnais e emocionais não conseguem ver nunca. Por isso que elas ficam no meio do caminho. Por que tem um monte de evangélicos sem resultado? Porque tudo o que fazem não passa. As atitudes que têm, não passa daquilo. Religião e emoção. Não tem visão. Se envolvem com as coisas mais insignificantes, desnecessárias, e ficam lá parados no tempo, esperando por coisas às vezes até ridículas, com atitudes ridículas. Mas pessoas que têm essa profundidade, esse relacionamento com Deus, elas pegam a palavra, elas entendem, elas absorvem, elas se envolvem com a palavra. Elas não dão as coisas como perdidas. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Ah, mas o senhor não me deu filho algum. O meu servo será o Eliezer de Damasco. Tu não me deste filho algum? O senhor não mudou. O senhor não fez. Eu esperava mais. Eu esperava uma coisa diferente. Eu esperava outra coisa. Teu filho não será esse não será o seu fim. O teu herdeiro não será esse não será o seu fim. Agora, vem cá. Vem cá, levando-o para fora da tenda. Vem cá, sai desse mundinho. Deixa essa cabecinha aí. Sai desses pensamentos. Vamos, sai. Vamos cá, vem cá.
Vamos dar uma volta. Sai desse quarto. Sai dessa tendinha. Vem cá. Vem cá comigo. Vem. Sai daí. Olha para cima. Olha para a coisa grande. Olha para as coisas que são do alto. Busca as coisas grandes. Deus não pode colocar coisa grande na cabecinha de gente, na cabecinha pequena, em gente da cabeça pequena. Deus não pode. Deus não pode fazer coisa grande na vida de gente que tem uma mentalidade emocional, religiosa, que vive tirando conclusões precipitadas, que não entende o trabalhar de Deus, não aprende com as coisas. Quando você fala, a boca fala o que está cheio o coração. O coração é enganoso. O coração te leva a falar coisas estúpidas. Coisas que vão roubar vitórias de você. E te colocar numa situação real. Porque muitas vezes uma coisa que vem como um processo e um trabalhar de Deus pode se estabelecer. Porque a pessoa, ao invés de passar pelos processos, ela corta eles. E toda vez que uma pessoa corta o processo, ela fica naquilo. É aquilo que eu falo de dar as voltas ao redor da mesma montanha. Ela passa a viver aquela situação, aquilo se estabelece, ela não sai daquilo. Por que tem algumas pessoas, você olha, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, ela é a mesma pessoa, ela está no mesmo lugar, ela vive da mesma maneira, por causa da cabeça dela. Você acha que Deus trabalhou para alguém ficar no mesmo, Deus trabalha para uma pessoa ficar no mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas? Não, isso é fruto da cabeça dela. Ela não sai daquela tenda, ela não olha para cima, ela não se envolve com as coisas grandes. Olha para o céu, conte as estrelas, você pode, se você puder, essa será a sua descendência. Você pode contar as estrelas? Olhe para cima, sabe a obra que eu tenho com você? Você não pode calcular, você não é capaz de dimensionar o que eu tenho com você. Mas você tem que crer no que eu estou falando. Porque se você não crer, se você não ficar com o que eu estou falando, você vai ficar com o que o diabo está falando. Você vai ficar com as suas emoções, você vai ficar com os seus pensamentos, e eles vão te levar ao fracasso. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Quando Deus falou, ele creu. E quando ele creu, Deus pôde cumprir. Porque Deus não pode fazer na vida de uma pessoa que não crê que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Disse-lhe ainda mais: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Quantas vezes Deus vem e diz assim: fui eu que tirei você daquele charco de lodo. Sabe quando você estava correndo perigo, você estava metido em encrenca pesada? Sabe quando você estava lá naquele mundo, naquela situação? Eu tirei você de lá, eu te guardei lá na Babilônia, lá no centro da idolatria, no centro do pecado. Quando você estava no centro da idolatria, do pecado, eu tirei você. Você acha que eu tirei você de lá para te deixar perecer agora? Sabe quando você estava naquele charco de lodo, no fundo do poço? Eu fui lá e tirei você. Sabe, o Abraão, a terra ainda não é sua, mas você já está pisando nela. Que é uma coisa que eu falo sempre.
não estar escriturada no teu nome, mas você já está pisando nela. Talvez muita coisa ainda não se concluiu, mas você não está mais em Ur dos Caldeus. Deus já tirou você de lá, e Ele te livrou, tirando você de lá. Aí chega no momento da vida que a pessoa caminhou tanto, saiu de Ur, foi para Harã, de Harã Deus tirou e já colocou na terra prometida. Ainda não é sua, mas você já pisa nela. Muitas coisas não se concluíram, mas você já está pisando em terra boa. Em outros tempos, outra vida, outros resultados, novas perspectivas. Mas lá vem o capeta e fecha a mente da pessoa. E só faz ela ver o lado ruim. Leva ela a se envolver só com aquilo que vai ser um roubo. E ela começa a falar, não tive filho algum, não tenho filho algum. Vou ter que me conformar com Eliezer mesmo. A minha resposta para você é essa, viu, Abraão? Não é para você ter medo. Eu te protejo, eu tenho te protegido. E eu recompenso as pessoas. E o teu filho, o teu herdeiro não vai ser Eliezer. O teu resultado será esse. O teu filho vai ser esse. O que eu falei eu vou cumprir. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Se não mexer com você, não mudar nada dentro de você, realmente não há o que fazer. Porque essa é a palavra de Deus, não é a palavra da Cléo, do fulano, do ciclano, é a palavra de Deus para a sua vida. Palavra séria, palavra de Deus, não tem nada mais. E você não precisa de nada mais. Você precisa dessa palavra, crer nela, para Deus fazer na sua vida. Você está pensando que Abraão tinha alguma coisa além da palavra? Ele tinha a palavra, ele contava com a palavra. Ele dependia da palavra de Deus. Deus falava com ele confiava na palavra. E quando ele depositava a confiança dele em Deus, crendo, Deus fazia. Foi assim que ele foi prosperando, que ele foi enriquecendo, que Deus foi respondendo, que Deus cumpriu o desejo do coração, que Deus deu um filho tão esperado, que Deus cumpriu todas as promessas. Foi confiando na palavra, foi ficando com a palavra. Quando uma pessoa depende da palavra, abre a cabeça e fica com a palavra, depende de Deus, espera por Deus, as coisas acontecem. O filho não veio no tempo que ele queria, mas no tempo que tinha que vir. Porque enquanto isso, muitas outras coisas estavam acontecendo. Deus nunca ficou parado. Tanto é que a vida do Abraão nunca ficou parada, estagnada. Abraão foi crescendo, prosperando, enriquecendo, ganhando notoriedade por onde ele passava, honra. O filho que ele tanto queria, perseguia, ainda não tinha chegado, mas tantas outras coisas já tinham chegado. Porque Deus às vezes segura algumas coisas para trabalhar outras. Mas Ele não deixa de nos recompensar em tudo. E não é porque uma coisa não chegou que ela não vai chegar. E não é porque não aconteceu que não vai acontecer. E tudo aquilo que você já deve ter ouvido várias vezes. O trabalho do diabo é convencer as pessoas de que Deus está parado, aquilo nunca vai mudar, nunca vai acontecer, nada está acontecendo, não vai acontecer, terei que me conformar com isso, esse será o meu fim, etc. Tudo baboseira. Porque quem conhece a palavra sabe que não é assim. Quem acredita ainda nessas coisas é porque continua pensando os pensamentos do diabo. Continua sendo carnal. Era carnal, continua sendo carnal.
era emocional, continua sendo emocional. Nada mudou. Para Deus não vale os bons, os belos discursos, mas atitudes na hora em que eu tenho oportunidade de mostrar. Tem pessoas que toda vez que tem oportunidade de se comprometer com Deus, mostrando a fé, mostra tudo ao contrário. Tudo ao contrário. O que era para Deus abrir o ventre da Sara e ela engravidar? Nada. O que é para Deus abrir o coração de uma pessoa e colocar a coisa certa lá dentro? Nada. O que é para Deus te favorecer numa situação? Não é nada. Isso para Deus não é nada. Nada. Só que todo cristão, que realmente é cristão, que decidiu ter um comprometimento com Deus, ter uma vida com Deus, ele aprende a confiar em Deus e a entender o trabalhar de Deus na vida dele. Às vezes uma pessoa quer tanto uma coisa, e aquilo para ela é tão importante que se torna um ídolo. Um desejo, um sonho, pode se tornar um ídolo na vida de uma pessoa, qualquer pessoa, aliás. Muitas vezes a pessoa não vê que o amor de Deus para com ela é tão grande, que Deus usa aquilo que para ela é um ídolo. Aquele desejo, aquele sentimento, aquela situação, para trabalhar tantas outras, para que ela se liberte daquele ídolo. E coloque Deus no centro da vida dela. E então, todas as coisas chegam até ela. Eu me fiz entender? Amém. Todas as coisas chegam até ela. Eu me lembro que por um motivo, não era só o amor de uma mãe por um filho. Mas eu tinha um apego maior com o Murilo. E por intermédio daquele apego e das situações que aconteciam com ele, Deus foi me levando a tantas outras, até me trazer aqui. Então muita coisa na vida da gente, o amor de Deus é tão grande, ele não é raso como nós. Essas coisas que para nós são tão importantes, para Deus não é nada. Tudo que Deus quer é salvar a minha alma e a sua alma. E no mais, Ele quer que você tenha uma vida esplêndida e regalada, abençoada. Mas muitas vezes, essa vida perfeita é tão mais importante que a vida com Deus. É tão mais importante que a própria salvação. E você percebe isso porque quando um negócio não sai, a pessoa blasfema contra Deus. Quando uma coisa não acontece, ela se desboca a falar, ela fala coisas que entristecem o espírito. E ali ela mostra que a relação dela com Deus tem uma importância mínima perto de tudo aquilo que ela quer. Mas Deus quer que Ele quer que você faça dele o centro da sua vida. E que ele seja mais importante que uma pessoa, que uma situação, que um negócio, que tanto dinheiro, que tanto isso e aquilo. Porque te favorecer financeiramente, isso não é nada para Deus. Você está achando que você ganhar dinheiro é um problemão para Deus? Se Deus quiser encaminhar negócios, um trabalho incrível,
e situações N para a sua vida, Ele encaminha. Em um ano, de um ano para o outro, de um negócio, um cliente pode fazer o trabalho que 50 faria. Trazer o resultado que 50. E eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando porque eu lido com muitas pessoas e eu conheço histórias várias. De um único cliente definir o ano de uma pessoa. Um negócio definir. Então Deus pode fazer o que Ele quiser. Só que como é que Deus faz na cabeça de algumas pessoas que coloca os problemas bem maiores do que Deus? E pior que isso ainda. Por causa de um problema, já escreve a vida toda. O meu servo será Eliezer. Porque o Senhor não me deu filho algum, então não me deu até agora, não vai me dar mais. O que eu tenho é o Eliezer de Damasco, vou ter que me contentar com isso. Esse vai ser meu fim, por certo. Teu filho não vai ser, teu herdeiro não vai ser esse. Esse não vai ser teu fim. Não foi isso que eu te prometi. Eu não te trouxe até aqui para terminar desse jeito. Que cabeça é essa? Sai dessa tenda, criatura. Vem olhar para o alto. Quantas estrelas? Olha para a grandeza do céu. O Deus que fez o céu e a terra. Eu penso que se você pensar um tiquinho, você vai chegar à conclusão que o ser que fez o céu e a terra, formou o ser humano e tudo que há nesse mundo, resolver esse problema aí que você vive hoje, o problema do seu apartamento, com as prestações atrasadas, o carro, essa dívida, que para você hoje é impagável. Deus cria situações que as coisas mudam de uma maneira. Você sair dessa escassez, lá em casa não tem nada, está um aperto, geladeira vazia. Você acha que Deus trabalhou para isso? Acho que Deus não tem isso para mim, Deus não tem aquilo. Esse é o grande problema da maioria dos cristãos. Por causa de um problema, Deus não tem isso, Deus não tem aquilo, vou ter que me contentar com isso, nunca vou sair disso, essa é minha vida, sempre foi assim, estou assim, vou morrer assim. Sabe aquela ladainha, quando a pessoa devia sair dessa linha de pensamento, que Deus tanto fala, sair dessa tenda, desse mundinho, dessa cabecinha, dessas ninharias todas, e olhar para as coisas grandes, e simplesmente parar e dizer assim, peraí, deixa eu ver o que Deus... Conclusões precipitadas. Para de escrever já a última página do livro da sua vida, por causa desse momento que você está vivendo. Dá para você parar, dá para usar a fé e crer no que eu venho prometendo, e focar nas coisas certas, porque essa energia toda que você gasta com coisas negativas, pensando negativo, falando negativo, reagindo negativo, por que você não vai fazer coisas positivas? Por que você não lê a palavra? Por que você não ora? Por que você não sai dessa tenda e vai dar condições para eu poder realizar todas as promessas que eu tenho feito a você? Por que você não faz isso? Sai do negativo e pula para o positivo. Sai da incredulidade e pula para a fé. E alimenta isso dentro de você. Alimenta, alimenta, alimenta. E quando o capeta vier de novo, alimenta o que é certo. Se envolva com o que é certo. Faça aquilo que você sabe que você tem que fazer. E não é contar o problema para alguém. E não é ligar para meio mundo. Ou expor sua vida em alguma rede social. Faça aquilo que você sabe que você tem que fazer.
coisas certas. Faça o que é certo. Pensa da maneira correta. Se esforça, põe energia no lugar certo. Porque muitas vezes, muitos não têm energia para colocar no lugar certo, porque ela é jogada fora no lugar errado. Se pegasse aquela energia toda que vai para o errado, para o negativo, para o incrédulo, para as decisões e definições erradas, e colocasse no lugar certo, ninguém te segura dessa maneira. Não tem capeta, não tem problema, não tem situação que vai te amarrar no mesmo lugar. Não tem. As coisas mudam. Abandona um cristianismo, uma fé fajuta, e abraça uma fé viva na sua vida. Um espírito forte. Sai dessa multidão de evangélicos que vivem andando em círculos, com o mesmo assuntinho, com a mesma ladainha, sai desse meio e se envolva com a palavra. Foca na coisa certa. Sai dessa religiosidade, dessa venda de imagem, desse cristianismo e espiritualidade fajuta, e se envolva com as coisas certas, e você vai ver a tua vida tomar um rumo completamente diferente. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu tenho convicção do que eu falo. Eu não falo coisas que eu não acredito, e que eu não tenho a convicção e que eu não possa provar na Bíblia, e que eu tenho convicção que dá resultado. Não é todo mundo que quer isso aqui. Porque é mais fácil se escorar em algo que faça, em alguma coisa que possa fazer o seu trabalho. Mas ninguém pode fazer o nosso trabalho. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Aquilo que cabe a você é você. O resto é perder anos de vida e energia e se frustrar. E por aí vai, é por aí. Abraão creu nessa palavra séria. Deus tirou ele lá, quando ele estava no pior lugar do mundo na época. É um lugar que para a carne era um espetáculo, mas para o espírito era derrota. Deus tirou ele de lá, botou ele no lugar certo. Não era dele ainda, mas ele já estava lá. Sabe, às vezes nós não estamos. Ainda não palpamos, não posso dizer, bom, isso aqui já é meu, mas eu já estou lá. É só uma questão de tempo. Aí, perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. O Senhor que pediu a oferta. E para cada situação, foi uma oferta. Então, tem coisa que é um novilho, tem coisa que é uma pombinha. Tem coisa que Deus pede para nós, que nós ignoramos. Mas Deus quer uma pombinha, é pombinha. É uma situação que para você não é nada, é insignificante, mas precisa, é aquela oferta que Deus está pedindo. E agora eu não estou falando de oferta de dinheiro não, dinheiro também, mas isso aqui não é disso que eu estou falando. Mas cabe aqui também. Muitas vezes são decisões, atitudes que nós tomamos, mudanças que acontecem em nós, passos de fé que nós damos, que são ofertas que nós derramamos no altar do Senhor. E às vezes ele está pedindo um novilho, que é uma coisa maior,
Às vezes ele está pedindo, ó, tem novilho, tem pombinha, tem carneiro, tem rolinha. Estou pedindo de tudo aqui. E às vezes você não para entender. Às vezes algo que é como um novilho, é algo grande, mas tem coisa que para você, Deus quer uma pombinha, estou pedindo a pombinha também. Mas Deus está se pegando aí, está? Está sim. Está sim. Está sim. É igual quando eu fui fazer o casamento dos meus filhos. Quem eu estava contratando falou para mim, vai poder servir bebida e tal? Não. Mas não tem. Quem bebe? Tem uns pinguços que vêm também. Tem também. Só que na minha festa, não tem bebida. Porque eu sou de Deus. E quem é de Deus, não dança a música do mundo. Na minha não. Se eu for na festa deles, vai ter cachaça, cerveja e tudo lá. Mas na minha, vai ter água, guaraná, refrigerante, suquinho e etc. Mas Deus não vai entender? Não. Não vai não. Deus não vai entender. Deus não. Que quando você tem uma oportunidade de mostrar que você é diferente do mundo, que você é de Deus, e não fazer média com mundanos, e você vai lá e faz média com mundano e não com Deus, Deus não vai entender. Não vai não. Quer dizer que um cristão que faz festa de casamento, de aniversário e rega bebida, é endemoniado. É carnal, não conhece a Deus, não tem temor a Deus, e mostra que tem mais importância o mundo do que um relacionamento com Deus. Um bando de incrédulos, parentes que muitas vezes não ajudam em nada, esses têm mais importância do que aproveitar aquela oportunidade e mostrar, eu sou de Deus. E o meu comportamento é diferente. Se você quiser ser meu amigo, eu sou assim. Se você não quiser, eu vou continuar sendo do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Todas as vezes que eu recebi uma vitória, uma cura, sabe como é que eu comemorei? Indo primeiro no templo e depois pegando aquela vitória e fazendo um culto em ação de graças na minha casa, e no final tinha lá salgadinhos, comes e bebes lá. Eu convidava as pessoas e com isso, até hoje, para a glória do meu Senhor, eu evangelizei toda a minha vizinhança, porque eu convidei todos eles, não em um, nem em dois, nem em três. Eu tenho pessoas que até hoje vão no templo, nos templos do interior e contam, como eu tenho gente que já passou nesse altar, bispa, minha nora estava me lembrando disso outro dia. Bispa, eu fui num culto em ação de graças na sua casa. Quando eu não era, nem pensava em ser alguma coisa, era só apoiar alguma coisa na obra. Nem pensava que Deus ia me chamar para tanto. Todas as vitórias. Deus fez muito na minha vida. E cada cura, por exemplo, na cura do braço do Murilo, eu fiz um evento, que eu chamei o meu pastor, eu coloquei 100 pessoas ali no meu espaço, no meu jardim, na minha casa. 100 e poucas pessoas.
Aluguei mesas, cadeiras, comprei, mandei fazer aquele monte de salgadinho, refrigerante e falei, venham. Fui de porta em porta, liguei e falei, venham comemorar a minha vitória. Deus me deu uma grande vitória, eu quero que vocês estejam hoje comigo comemorando. Chegaram lá, tinha um culto e ação de graças, como eu tinha feito muitas outras vezes. E no final daquele culto em que foram evangelizados, que eu distribuía normalmente ou Bíblia do Novo Testamento, ou livretinhos, tinha uns salgadinhos no final, uns comesibéis, uns negócios lá. Tem uma pessoa que ela, esqueci o nome dela, como é que ela chamava, Osmar, lá da CEAGESP, a Wanda. Naquele dia, do braço do Murilo, ela comentou outro dia com meu irmão no interior. Eu achei aquilo tão bobo, estranho. Um culto. Só que aquilo entrou. E ela falou, sabe, Bispo Maurílio, aquilo entrou mesmo, sabe, achando aquilo, entrou, e desde lá, eu passei a ter sede de Deus. E ela se tornou cristã. Cristã. Quando ela foi para não me dizer não. Achando aquilo bobinho, uma coisa boba. Só que eu estava plantando uma semente. Você imagina se com as vitórias que Deus me deu, eu fizesse uma festa no casamento dos meus filhos, depois de Deus ter curado de bronquiolite, epilepsia, bronquite, sopro no coração, coisa era feia mesmo. Depois braço arrancado. Imagina o Murilo, meu filho. Caiu do avião, o trem passou por cima, virou uma coisa. Não é? Passei, imagina a cena, epilético, sem braço, com problema cardíaco, uma bombinha. Mas se eu tivesse Deus, era esse o resultado. Olha lá, meu garoto está lá. Se eu não tivesse Deus, não era aquele espanhol sexy que está ali. Entendeu? Não é. Que a Mariana diz que ele está indo na academia com esse cabelo. Ela não está gostando, não. Depois você olha o cabelo que ele está ultimamente. Está muito. O Mu com esse cabelo e o Fer com aquele cabelo que ele acha que está um espetáculo. Mas fica um espetáculo. Mas aqui atrás fala, meu filho, faz um corte aqui atrás. Mas ele, não, mãe, tem que crescer. Eu não sei onde ele vai chegar com esse corte. Não sei nem onde é que está o Fer agora. Aí, bom, tirando o cabelo agora, lembrando então, o Mu, imagina se Deus não tivesse curado. Problema respiratório, bronquite, bombinha, remédio, inalação e tal, mais o problema de epilepsia, tomando aqueles remédios controlados, gardenal, sei lá o quê, aí seu braço direito. Deus não tinha curado. Então aí no casamento dos meus filhos, eu, para agradar um bando de parentes que eu vejo uma vida na morte, outra na vida, outra na morte, não vejo, a gente vê mais no velório do que outra coisa, que é a verdade, eu não tenho tempo para isso, e não falo isso com coisa, porque eu não tenho mesmo, eu vivo envolvida com muitas coisas, aí eu faço o casamento em que eu devo a Deus aquela gratidão de ver, Deus está aqui, meus filhos são salvos, curados, e estão se casando na bênção, para não se envolver com o pecado, caminhando na direção certa, para não estragar a vida, porque o pecado estraga a vida, e tal, e gente, não, é novo demais, tem que curtir, não, curtir é Deus, tem que estar em Deus, vai casar assim, é isso que você quer, vai para o lado certo, não vai se envolver com o pecado, e tal. Aí no casamento, eu para agradar um bando de pessoas, que nem eram tantas assim, eu deixo partir para essa direção. Que exemplo eu estaria dando para todos, para os parentes, para tudo? O exemplo da minha fé, o exemplo do temor a Deus. Então isso você abre o leque, leva para tudo.
Leva para tudo. Todas as áreas. Às vezes coisas que as pessoas acham que não tem problema nenhum. Nenhum. Para você a rolinha. É a pombinha. Que isso aí não é nada. Deus está atrás dessa pombinha. Ele pediu uma pombinha para ele. Ah, mas eu dar um novilho é muita coisa. Deus pediu um novilho também. Ah, não vou preocupar com essa rolinha aí. Não, pediu lá, tá interessado em rolinha, ele pediu rolinha também. Então, às vezes você acha que algumas coisas não têm importância, que Deus não está preocupado com isso. Deus não vai levar em consideração. Vai sim. Vai sim. Deus vai. E você tem que ver quais as ofertas que Deus está te pedindo. E às vezes Ele está pedindo aquilo que significa um novilho, um carneiro. Deixa eu ver o resto aqui para ler para você. A novilho, uma cabra, um carneiro de 3 anos. Especificou. Então não adianta você dar mais ou menos. Não, eu vou dar 2, senhor. Não, é 3. Porque às vezes a gente quer dar do nosso jeito, eu dou, mas do meu jeito. Pode ser de 5. Eu tenho aqui de 5 anos. Não, estou pedindo 3. Senhor, 1 ano e meio. Não, 3. A gente tem que analisar. Você está entendendo o que significa isso, a palavra, para você? Que às vezes eu também estou fazendo, mas do meu jeito. Não. Eu quero 3 anos. Como Deus pediu para Gideão. Eu quero o segundo boi. Não pode ser o primeiro, não, o segundo. De 7 anos. Ô, senhor, tem um aqui de 5. Não, eu quero de 7. Então não basta dar o que Deus está pedindo, mas tem que fazer do jeito que Ele está te pedindo. Você tem que levar a sério. Também eu quero uma rolinha e um pombinho. Nossa, uma ofertinha pequenininha, essa aí. O senhor está preocupado com a rolinha? Eu quero rolinho e pombinho também. Ah, eu acho que Deus não está querendo pombinho e rolinha. Só ofertinha. Eu também quero uma pombinha e uma rolinha. Então, aquilo que talvez lá você não leva em consideração, que é tão... Deus não liga para isso. Abraão deu tudo. E deu a novilha, a cabra, o carneiro de 3 anos de vida. E também Deus falou, foi Deus que falou. Respondeu-lhe o Senhor, traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos de vida. E eu também quero uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio, colocou na metade em frente à outra. Aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a sobrevoar e a descer sobre os cadáveres. Mas Abraão as enxotava. Porque toda vez que você dá um passo de fé, o capeta vem e arma uma situação para tentar roubar seu sacrifício. Para roubar aquela atitude de fé. Para te convencer do contrário. Para tirar você da direção. Para roubar o que é seu. O que você já está conquistando em Deus. Cabe a você ser esperto e enxotar as aves de rapina dos seus sacrifícios. Afastar o diabo e não deixar resistir a Deus e sujeitar a Deus e resistir o mal. E não deixar o capeta roubar aquilo que você já avançou tanto em Deus. Porque muitos avançaram, até avançam. O problema não é nem avançar, não é nem ofertar. O problema é que logo as aves de rapina vêm sobrevoando e ele, ao invés de enxotar, ele deixa elas pousarem. Então a pessoa até dá um passo de fé, só que logo ela para. O diabo faz ela parar. Você tem que ofertar a Deus o que Ele quer, dar os passos de fé que Ele está te pedindo. E não deixar o diabo roubar o seu sacrifício. Coloque-se em pé, por gentileza. Um
momento com a sua mão no coração. Refletindo sobre esse assunto. Porque muita coisa você pode decidir na sua vida com os passos certos de fé. Pega essa palavra num todo, porque não dá para eu repetir isso tudo, que é assunto demais. E profundo. Profundo. Que para quem quer vencer, é a mudança da sua vida se for praticado. É a mudança da sua vida. Se essa palavra entrar com entendimento, até a oração que o Ezequias fez, que não deu nem meia dúzia de palavras, e ele teve resposta na hora, porque quando ele falou, tu sabes que eu tenho sido fiel, Deus sabia que ele estava sendo mesmo. Nós precisamos mostrar gratidão a Deus da maneira correta. Deus me dá uma vitória. Sabe, deixa eu te contar uma coisa, dentro desse assunto, eu não posso deixar de mostrar. Eu tenho uma tia que fez 90 anos agora. Uma meia-irmã do meu pai. Sabe como é que eles comemoraram a gratidão a Deus pelos 90 anos dela? Chamaram o padre. Primeira coisa do dia, quem ela fez aniversário, logo de manhãzinha, fizeram a missa. Ó, o ímpio. É a maneira de mostrar a fé. Toda vez que você fizer qualquer coisa na sua vida, primeira coisa que você tem que fazer, tudo que for bênção na sua vida, comece com uma oração. Viu? Quando você inaugurar a sua empresa, leva o pastor para fazer um culto em ação de graças e consagrar ela. Quando seu filho fizer 1 ano de idade, leva o pastor para fazer um culto em ação de graças. Quando você casar um filho, leva o pastor para fazer um culto em ação de graças, viu? Quando você comprar uma casa, leva o pastor para fazer um culto em ação de graças. Quando você comprar um carro, traz ele para a igreja, para render graças a Deus. Viu? Faça um culto em ação de graças. Convide as pessoas para ouvir sobre Deus e testemunhe. Sabe essa bênção aqui? Eu trouxe o meu filho e coloquei lá. Sabe esse braço aqui? Aleluia. Ele perdeu num acidente. Sabe como é que ele está aqui? Foi Jesus que deu. Sabe esse filho que eu tenho aqui? Ele era para ter nascido morto. E sabe por que ele está vivo? Foi o meu Deus que deu vida a ele. Sabe esse filho aqui? Era para ele nunca existir. Sabe essa empresa? Era para eu nunca ter. Sabe a saúde que eu tenho hoje? Eu não tinha. Sabe quem me deu tudo isso? Jesus Cristo. Os cristãos desonram a Deus. Tem cristão católico que honra muito mais a Deus do que cristãos evangélicos. Aí começaram com uma missa, o padre rezou a missa, depois partiram para o festejo, festejaram o dia inteiro, mas começou com uma missa. Detalhe, na casa desse ímpio não tinha bebida. Porque essa minha tia é católica, e ela aprendeu com o padre, que é errado fazer algumas coisas. Ouviu o que eu estou falando? Nunca vou compactuar. E fico indignada quando eu vejo pessoas desonrarem a Deus nas pequenas oportunidades que têm. Eu fico mesmo, porque eu amo a Deus. E eu vou dizer uma coisa para você.
você tem que se indignar com aquilo que desonra a Deus. E nunca fazer aliança e nem compactuar. Nunca. Aquilo que para você é uma rolinha, Deus também pediu rolinha. Bota Deus em tudo. Quando você for promovido, faça um culto em ação de graças. Dobre os seus joelhos no seu escritório. Leva alguém, se você puder, tiver liberdade para isso, leva o pastor para ungir lá e abençoar. Se você não puder, porque a política da empresa não deixa, faça você mesmo e renda graças a Deus. Tudo, todas as nossas bênçãos. Mas enfim, nós falamos sobre muitas coisas. E começamos com Deus mandando você não temer, e é o que Deus está dizendo, você não precisa ter medo. Você pode ter certeza que Deus está te protegendo e você vai ter uma recompensa muito grande. E o momento que você está vivendo de estudo é só um momento. Não vai continuar assim, não vai terminar assim. Teu herdeiro não vai ser Eliezer de Damasco, mas um filho que você vai gerar. Ou seja, essa situação que você está vivendo é apenas um processo, isso vai mudar. Você pode ter certeza, eu te falo pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai mudar isso. Eu lá não sei o que é, mas Ele está lhe dizendo, eu vou mudar. Eu vou mudar. Você não vai viver isso para sempre. Então agora levante a sua mão ao céu e ao invés de lamentar ou se chatear, comece a render graças a Deus, a possuir vitórias e a sair da tenda e olhar para o alto e contar as estrelas se puder, porque essa grandeza toda de contar as estrelas significa você não pode calcular o que eu vou fazer na sua vida. Você não pode calcular o que eu vou fazer na sua vida. É impossível calcular o que eu vou fazer na sua vida. Deus lhe promete hoje que grandes coisas Ele fará por você. Eu lhe digo pelo Espírito Santo de Deus, grande será a sua recompensa, em nome de Jesus. Essa oração não é minha, ela é sua. Vou tomar posse. Grande será a sua recompensa. Grande será a sua recompensa. É a promessa de Deus para a sua vida. Ó Deus de Israel, vai fazendo pelo teu povo aqui agora, vai fazendo pela igreja aqui agora, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa precisa, mas eu sei que é poderoso para mudar, é poderoso para transformar. Transforma, meu Deus, transforma, Deus de Israel, transforma, Deus vivo. Eu oro agora pela mudança da vida dessa pessoa, pela transformação da vida dela. Ó Deus Santo, eu determino todas essas vitórias, eu declaro sobre a vida do teu povo as mudanças para a glória do teu nome e exaltação dele, meu Deus, e para que esse coração se encha de gozo, se encha de alegria, Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus. Eu digo a você com toda a fé, toma posse do filho gerado por você. Toma posse da vitória que você quer, porque não vai ficar assim. Pode tirar da sua cabeça que não vai terminar assim. O teu herdeiro não vai ser Eliezer de Damasco, mas um filho gerado por você. Pode ter certeza que você não vai ficar dessa maneira. Deus vai te honrar sob maneira. Deus vai te abençoar. Saia da tenda, olhe para o alto, conte as estrelas, se é que pode contar, porque assim será a sua descendência. É promessa de Deus para a sua vida. Vamos, minha gente, eu não posso ir além disso, eu não posso fazer nada além, mas você pode. Esse é o Espírito que Deus espera, o Espírito da fé, o Espírito da mudança, o Espírito da transformação, é o Espírito da sinceridade, é o Espírito da convicção, é o Espírito
espírito de vencedor. Toma posse disso agora. Creia na obra que Deus está fazendo na sua vida. Toma posse disso, em o nome do Senhor Jesus. Deus, haja na vida do teu povo. Haja, Deus Santo, vai agindo na vida dessa pessoa. Mostra a tua força. Vamos, renova suas forças. Deus está agindo na tua vida. Deus está fazendo por você. Levanta o teu espírito. Deus está agindo. Eu sei que estou dizendo, o herdeiro da sua casa não vai ser Eliezer. Tua vida não vai ficar assim. E você pode ter convicção que Deus começou uma boa obra em 2014. E na vida de muita gente é em 2014 que Ele vai terminar essa parte da sua vida. Ele vai terminar coisas que Ele começou agora em 2014. O ano que vem, coisas novas. Todo ano é coisa nova. E ainda que o ano que vem a palavra seja outra, profética para nós, não importa. Um ano tem que ser superior ao outro, em crescimento, em avanços, em tudo, principalmente no nosso crescimento com Deus. Com a tua mão estendida para aquela direção, profetize pronto. E toma posse, eu profetizo. O filho é gerado por mim. Essa vitória na minha vida. E eu tomo posse agora. Porque eu sei que Deus está comigo. Eu tenho convicção que o Deus começou essa obra incrível na minha vida, que me trouxe até aqui para vencer. Ele vai me levar ainda muito mais longe. Eu creio nisso, meu Deus. Eu creio que o Senhor tem muito a fazer. E eu só estou começando. Esse é só o começo da minha vida no Senhor. Obrigada, meu Deus. Lá na rua tal, número tal, bairro tal, na vida do fulano, do cicrano, eu profetizo mudanças. Eu profetizo milagres. Eu profetizo meu filho gerado por mim. Eu profetizo. Eu profetizo. Porque o meu filho, o meu herdeiro não vai ser Eliezer de Damasco, mas um filho gerado por mim. Eu tomo posse. E prometa a Deus, ofereça o seu novilho, a sua cabra, o seu carneiro, a sua rolinha, o seu pombinho. Diga para Deus: ó Senhor, aquilo que para mim era muito difícil, está decidido que eu vou fazer. Aquilo que para mim era banal, eu achava que o Senhor não estava nem aí. Eu vou levar a sério a partir de agora, eu vou mudar isso. Eu vou levar a sério, eu estou oferecendo ao Senhor agora as minhas ofertas. E da agora em diante, Senhor, eu não vou mais deixar as aves de rapina sobrevoarem o meu. Quando eles sobrevoarem o meu sacrifício, eu vou afugentar. Não vai mais roubar meu sacrifício. Porque talvez tem muitos sacrifícios seus que têm sido roubados, porque você não afugenta as aves de rapina. Afugenta aí. Decida que elas não vão mais. Elas podem até sobrevoar, mas baixar, pousar no seu sacrifício, não vai pousar. Pode até sobrevoar, mas não vai pousar. No meu sacrifício, a ave de rapina não pousa. Eu não vou deixar. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Eu tomo posse de tudo que Deus tem para mim. Diga isso no Espírito hoje. Eu tomo posse de tudo que Deus tem para mim. E Ele tem muito. Ele tem muito. Ele tem muito. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, neste momento, com toda a fé, convicção, alegria, gratidão, sinceridade, verdade na alma. Ó meu Deus, certeza de que o Senhor está aqui. E que essa direção que o Senhor está nos dando é verdadeira. É verdadeira. Nós concordamos, meu Pai. Nós concordamos com todas as orações e mudanças e transformações aqui hoje. Nós concordamos com o filho gerado por essa pessoa, a vitória que ela está buscando. E nós ligamos aqui na terra, para que sejam ligadas no céu essas vitórias.
Nós desligamos aqui na terra todas as situações adversas para que sejam desligadas do céu, e nós declaramos vitórias, nós ordenamos vitórias sobre o teu povo, que esse povo sai daqui renovado, fortalecido, abençoado, bem direcionado, forte para vencer, em o nome do Senhor Jesus, forte para vencer, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, nós cremos assim, possuímos, amém, amém e amém, graças a Deus, amém.